tarde, muito bom estar aqui com vocês. Eu gostaria muito que vocês se apresentassem, cada um com o seu cuidado, falando um pouco da empresa, do que vocês fazem e como é que vocês chegaram por aqui. Não tenham pressa em se apresentar, é muito bom. É o momento do pitch, é o momento de vocês se mostrarem para o nosso público. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Matheus Persim, eu sou do 18 Arquitetura, um escritório especializado em varejo. A gente faz arquitetura comercial, faz corporativo, faz residencial também, mas 95% do nosso business está ligado ao retail design, ao varejo. Nunca imaginei trabalhar com isso. Não sei se no caminho de vocês eu estava conversando aqui, trabalho com hotelaria, se na faculdade eu quero trabalhar com isso, ou se a vida vai apresentando as coisas, né? Mas isso pintou para mim no meio da faculdade e eu acabei me encantando pelo processo e por tudo mais. Hoje a gente tem o escritório aí desde a faculdade, né? Já estamos com 15 anos. Antes eu me gabava, o cara me perguntava, quando você tem? Eu falava 29, nossa, que legal, pô, no escritório e tal. Hoje eu falo 37, 38, todo mundo, pô, legal. Já não tem aquela mesma intensidade. Mas o escritório foi crescendo junto a isso. E estamos aqui para conversar, se vocês quiserem bater papo. Muito bem. Obrigada de estar aqui hoje, pelo convite. Eu sou Ana Maria Fazanella. Sou arquiteta já de várias décadas. Atuo na área de corporativos e residencial, desenvolvendo projetos e também na área da academia. Então, já fazem quase 30 anos que muito menos do meu período de formada, atuo na escola para tentar passar todo o meu conhecimento e crescer com os alunos também, porque ensinar é uma revisão do que a gente pratica normalmente. Então, a atividade de projeto, desenvolvimento de projeto e acompanhamento de obra requer processos renovados, né? Ao longo do tempo a gente se reinventa e toda essa experiência me trouxe até aqui. Conheço os meninos, conheço você já há algum tempo. O relacionamento da área faz com que a gente cresça também profissionalmente, então é isso, estou aqui para ouvir e conhecer vocês e talvez levantar algumas questões dentro do nosso tema. Perfeito. Quem ensina aprende duas vezes, né? É tão bárbaro, né? A área acadêmica é lindíssima, porque a gente vai aprendendo, a gente não para. E quando a gente retém muito conhecimento, a gente brinca na área da saúde mental, que é a obesidade mental, né? Porque você retém muito conhecimento, se você não passar adiante, você fica obeso mentalmente e aí vem o estresse. Isso mesmo. O convite para trabalhar com a escola, eu dou aula na faculdade da Universidade Mackenzie. O convite foi muito informal por um professor meu, que era Belas Artes. Me convidou num evento de avaliação de banca de formação. E me surpreendi com o convite. Ele falou, por favor, o que você faz? E aí eram 10 anos de formada. O que você faz no seu escritório é o que você vai fazer lá, ensinar projeto. E eu abracei aquilo meio timidamente, né? Então, falar em público, a princípio, é algo extraordinário, mas aos poucos você vai entendendo que a sua certeza do que você tem para falar é que te dá tranquilidade para você passar adiante. Então, tem sido uma escola muito bacana, como você falou, né? O aprendizado é duplo. E eu tenho a oportunidade diferente de alguns professores que dedicam a sua carreira totalmente à escola, eu tenho a oportunidade de trazer este mercado todo para dentro da sala de aula. E isso é um grande valor que, aos poucos e mais recentemente, com mais intensidade, a escola, primeiro os alunos, e então a escola está percebendo o quão valoroso é essa interligação entre os dois mundos, que antes eram tão estanques e que agora estão se interrelacionando e gerando projetos interessantes, projetos extensionistas que abrangem a sociedade como um todo, que focam um pouco no mercado, que talvez tentem treinar os alunos para isso.
é um pouco encantador. Então, eu sou arquiteta por paixão, trabalho com isso, mas me encanta muito poder ver o crescimento do aluno. Então, eu tenho orgulho de ter muitos colegas que passaram pelas minhas conversas de prancheta. Muito legal. Mas chega, agora eu falei demais. Obrigada. É isso aí. Não, o problema é que você roubou meu texto de que eu ia falar de quando eu dou aula também, né? Mas enfim. Bom, eu sou o Eduardo Manzano, sou titular do MDA Studio. Sou arquiteto há 37 anos e ainda não me arrependi disso. Também não sei fazer outra coisa. E sou totalmente apaixonado pelo que eu faço, né? O MDA Studio é um escritório razoavelmente recente, né? Antes disso, eu fui diretor por 15 anos de 2 dos maiores escritórios de arquitetura do mundo, né? A VOA e a Perkins Will, e que fez eu entender como é que o americano pensa projeto, né? O americano não tem a primadona, né? Como a gente vê na arquitetura clássica. O americano pensa em projeto em equipe. Sempre são grandes equipes, né? E a gente quis trazer essa bossa para o Brasil, né? Então aqui as meninas que trabalham comigo, que não me deixam mentir, que desde o estagiário a opinião é importante dentro de um conceito de projeto. E, bom, na área acadêmica, eu sou professor do Instituto Europeu de Design, também da Universidade Roberto Miranda e da SPM, né? Tirando a SPM, os outros dois é ligado a essa questão do ensino da arquitetura hoteleira, que é para mim, é quase uma profissão de fé, porque um país como o Brasil ter o turismo tão subexplorado, né? É uma coisa absurda. A gente foi num evento faz 2 meses e a cidade de Cancún tem um diretório de turismo aqui em São Paulo para promover o turismo de uma cidade que é desse tamanho. Tudo bem, baita potencial turístico, mas o Brasil não tem nenhum escritório de turismo fora daqui, né? E a gente só tem 8.800.000 metros quadrados de praia. É complicado, né? Então a gente abraçou essa questão no escritório de hospitalidade, que não é só hotelaria, né? Hospitalidade quer dizer com loja, quer dizer com shopping center, quer dizer com saguões e aeroportos. E eu sou muito apaixonado a ficar discutindo por que a camareira machucou o tornozelo no criado mudo. Então, essa é a nossa obsessão em militar nessa área. Muito obrigado. Que máximo. 2 acadêmicos hoje, muito gostoso. Meu nome é Cristiano Mantovani. Eu estou no outro lado, né? Vamos dizer assim. A gente sempre fala do lado, a gente brinca do lado tomador, né? Então, eu estou na Pfizer hoje, atuo na área de Facility Management e, na verdade, eu sou formado em finanças, né? Eu me formei contador e aí, como, né, o colega falou, as coisas vão caminhando, a gente nunca imagina onde vai chegar, né? Eu nunca atuei, eu mantive o meu CRC ativo até que um dia pudesse usar, eu nunca usei, mas atuei na área financeira por 13 anos e depois eu fui convidado para assumir a área de gestão, né, de serviços, né? Na época, o Facility Management ainda é um conceito, no Brasil ainda não está formalizado, né? E eu topei, falei, bom, tudo bem, quero ver, né? Eu era gerente de tesouraria, na parte financeira, e fui para cuidar dessa nova área dentro da empresa. Era a gestão do serviço. Então, logo entrei, isso foi em 2008, 2009, já me associei à Abrafac, a Abrafac tem mais de 18 anos. A Abrafac é a Associação Brasileira de Facility Management, Property Workplace. Já me associei porque justamente eu queria aprender, né? Você passa por uma nova área, você tem que buscar conhecimento, né? Saber no que eu estou indo, né? E a partir dali, né, fui me envolvendo. Em 2014, me envolvi na diretoria da Abrafac como diretor tesoureiro. Então, uni as duas vertentes, né, do meu conhecimento financeiro dentro da área de Facility Management. E atualmente, hoje, eu presto serviço para a área de Facility Management Latinoamérica
da empresa na parte financeira. Então, toda a parte de orçamentário, né, o OPEX, CAPEX, eu faço a consolidação e também tem um outro chapéu. A gente sempre tá, a equipe é pequena, então a gente está sempre trocando os chapéus, né, para poder atuar e ampliar o conhecimento, né, sempre buscando mais conhecimento. Então, hoje também, né, a parte de tecnologia, de workplace, né, salas de reunião, é a tecnologia que a gente leva para os escritórios da empresa. Eu cuido da parte, né, a área que atua, a minha área, ela atua nos escritórios, não nas fábricas, né? Mas dentro dos escritórios, toda essa tecnologia para fazer essa nova forma das pessoas se conectarem, né, com o trabalho. Acho que depois da pandemia, a pandemia empurrou todo mundo para uma nova realidade. Só que agora, essa nova realidade dos escritórios, né, empurra também para a parte tecnológica, né? Como o escritório se conecta com quem não está no escritório, porque é muito comum hoje não estar todo mundo no escritório, né? E nem deve estar, né? Então, hoje eu também dou suporte nessa área, atuando como conselheiro. No conselho, depois de 6 anos na diretoria, eu passei para o conselho da Abrafac, pela qual eu recebi o convite, né, do Onaga, e, enfim, aí com a conexão com os atuais diretores, né? Então, agradeço aqui pela oportunidade de compartilhar com vocês. Talvez eu tenha uma visão um pouquinho mais do outro lado, mas eu tenho certeza que a gente tem bastante coisa para compartilhar. Com certeza é uma visão complementar, né? Porque sem finanças a gente não faz absolutamente nada em nenhum lugar, nem como pessoa física, nem como pessoa jurídica, né? Bom, eu sou o Gumar Carvalho, eu sou jornalista, já fui professor, né? Então pode me considerar aí também no grupo. Minha grande paixão é gestão de pessoas, recursos humanos, uma área que eu cubro já há mais de 20 anos. Me apaixonei e tem tudo a ver aqui com o nosso bate-papo, porque a gente acaba sempre se preocupando com o colaborador, né? Durante a pandemia, eu já estava em home office. Como eu não tenho empresa para voltar, eu quero saber de vocês o que uma empresa deveria ter para eu voltar, caso eu trabalhasse numa empresa. E nesse período de distanciamento social, eu tive condições de ter muito conhecimento, tive obesidade de conhecimento e obesidade normal também, da pandemia. É isso. Bom, vamos começar com como é que funciona o processo criativo para qualquer tipo de projeto. Às vezes as pessoas que nos assistem falam assim, como é que é isso? Como é que a gente cria algo? Vocês partem de onde? Como é esse primeiro contato com o cliente? Né? Contem um pouco como é que é o processo criativo. Não importa. Eu posso começar? Opa! Sempre quando fazem essa pergunta, e isso é uma recorrência, né, na escola, é um grande desafio, porque cada profissional, cada estudante, cada arquiteto ou profissionais de todas as áreas, né, projetam coisas. Cada atividade do ser humano, ele está sempre projetando alguma coisa. Então, se a gente for lá atrás, pensar como é que as ideias surgem, dá para cada um de nós e os que talvez vão nos assistir, que não sejam da área, fazerem essa comparação. Criar é recorrente para todo mundo. E eu acredito muito que é uma busca de referências das mais variadas, condicionantes inúmeras, né? E o ser humano está entre uma delas como ponto focal, hoje em dia eu acredito. E aí a grande confusão de criação é como organizar tudo isso, né? Então, o meu processo criativo, falando mais praticamente, sem me estender demais, está mais na busca da organização dessas referências para poder hierarquizar e tomar ações no momento. Então, cada projeto acaba sendo único justamente porque as envolvências são diferentes, as pessoas que estão incorporadas nesse projeto são diferentes. Então, falar de processo criativo é algo tão amplo, né? E eu estou curiosa para saber se, talvez, provavelmente de outras formas vocês vão explicar isso, mas
Eu vou tentar ver se há uma Você vai explicar do seu jeito, Ana. se há essa constância. Não, se tem gente que cria diferente, ou se a criação é a mesma. O processo criativo, eu acredito que o processo criativo é sempre o mesmo. Estou sendo muito generalista, né? Partindo praticamente para a atividade de projeto, uma das prioridades minha é a atenção ao uso pós-ocupação, né? Eu vou lá na frente entender o que realmente vai ser significativo para a pessoa que vai usar aquele negócio. Resumidamente é isso. Pensar lá no final, compreender toda a envolvência lá no final e aí vir trazendo as coisas para trás para poder chegar no momento do traço. É isso. Você sabe que é uma coisa muito maluca. Você perguntou isso e você respondeu, e você falou que está respondendo de uma maneira genérica, né? Mas é uma coisa genérica de fato, assim, porque eu não sei direito responder isso. Cada história é uma história, e você junta dentro da sua cabeça, assim, no seu inconsciente e consciente, observações, ou querências, ou sonhos das pessoas, ou quem vai estar ali, e tudo que você falou, as suas referências, e a maneira como isso é construído, eu estou falando por mim, não tem uma teoria básica, assim, um processo igual. Às vezes, parece meio clichê falar isso, mas às vezes você pensa em alguma coisa no banho, sabe, do nada, você vê um negócio e fala assim, poxa, isso é legal, né? Assim, então, eu acho que é um processo, tem gente que escreve sobre, acho que tem umas alterações sobre a maneira de projetar, mas é de fato uma coisa extremamente genérica, assim, eu não sei te dizer um processo, claro, mas tudo que você falou também. No meu caso, já além disso, tem umas coisas mais esquisitas para o nosso dia a dia. Por quê? Porque o projeto de um hotel, ele sempre tem que ser único, né? Então, ele tem que contar uma história. Então, nós temos que entender primeiro o que tem na cabeça do cliente, porque muitas vezes ele é um investidor. Ah, mas é um resort em Trancoso. Beleza, quero saber só quanto custa. Mas se eu não contar uma história nesse projeto, o cara vai para o hotel do lado que tem alguma história sendo contada. Então, como é que a gente trabalha? A gente faz toda uma análise do que funcionaria para aquele lugar. Então, a gente analisa se existe uma cultura indígena próxima, ou se é um hotel urbano, se tem alguma galeria de arte nas redondezas para usar como temática a arte, né? E aí a gente parte para o lance dos 5 sentidos. E aí, em cima dos 5 sentidos, né, que é olfato, visão, audição, paladar e tato, constrói o projeto em cima disso. Então a gente chega a ponto até de criar playlist do hotel. Criar até o cheiro que vai se sentir dentro do hotel. O Hotel Sama, que hoje é o principal hotel de Foz do Iguaçu, que ele tem uma temática sobre a cultura indígena relacionada com as cataratas, porque tinha um índio que salvou uma princesa que caiu. Tará. Então o hotel inteiro conta essa história, né? E o hóspede vai lá e fica encantado, principalmente o alemão, né? E o americano. Quando você conta essa história, ele começa a perceber, puxa vida, aquele toco de madeira que está no lobby, isso daí, né? Aquela canoa que está junto da parede do quadro horroroso do índio caindo, que o quadro é muito cafona, mas é uma simbologia, é uma artista plástica muito famosa que foi mantida no projeto, e que no contexto ele funciona muito bem, porque ele é quase uma arte naive, né? E a gente conseguiu mais quadros da mesma artista argentina para colocar, para decorar. Então, se você olha a primeira vez, você fala assim, não gostei, mas se você começa a entender o contexto todo da história do projeto, você compra a ideia e você quer voltar lá. Então, o nosso processo criativo, passa muito por isso, tá? E a gente, felizmente, tem bastante trabalho, porque o cliente já sabe que a gente não vai ter um hotel igual ao outro. Sempre eles vão estar contando alguma história. E isso é importante. Agora, tudo que vocês passam,
Nossa, quantas vezes eu já imaginei tomando banho, né? Como é que eu vou iluminar o quadro do índio com a cachoeira, né? E de madrugada, então, quando a gente perde o sono e fala assim, não, peraí, tive uma ideia para o criado mudo. Não pode mais falar criado mudo? Tá bom, mesa de cabeceira, né? Vocês viram que essa semana caiu essa história do criado mudo, que não tem nada a ver com racismo? Eu vi, né? Não tem nada a ver mesmo. Não tem nada a ver com racismo. Nada. Mas, enfim, então o processo criativo não tem um parâmetro, não tem uma receita de bolo. E os clientes querem os nossos projetos, né? Justamente porque a gente faz o diferente. Porque seria muito comum você fazer sempre um projeto com o mesmo tipo de processo. Que linda história, porque você usa uma coisa que a gente chama hoje no storytelling. Todos nós temos uma história. Todos nós. Por isso que eu sempre peço para que você se apresente. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós acha que como é que eu cheguei onde eu estou aqui agora, eu jamais poderia imaginar, porque é isso. Tudo que aguça os nossos sentidos, e eu tenho certeza que você coloca o sexto sentido também, que é a nossa intuição, né, em todos os projetos, porque se a gente não usa a intuição, a gente acaba perdendo muito da fantasia e muito da sensibilidade em qualquer tipo de projeto, né? Então foi bárbara a tua explanação, porque é isso. A gente gosta de saber a história que tem por trás de cada um, sabe? De cada trabalho, sabe? De cada... Você projeta até a tua aula. Que aula que eu vou dar hoje? Por trás daquela aula existe uma história que você quer passar para eles, da importância daquilo, sabe? Para que eles sintam mesmo, né? Para que realmente a tua aula seja uma aula diferenciada, né? Para que o teu momento não seja só de números, né? Pelo financeiro, mas sim o quanto dá para você economizar e outras coisas que dá para fazer com aquele dinheiro que sobrou ou que, né, que está a mais e como é que a gente pode administrar melhor. Todas essas histórias entram lá do humano. Então, em cada um de nós tem essa capacidade do projeto criativo. Não tem jeito. Desculpa só para emendar com o que você falou, e no corporativo, isso também foi anexado. Porque você só consegue reter talentos na tua empresa, no corporativo, se aquela empresa tiver alguma história para contar, se ela tiver algum propósito, né? Porque se for mais um escritório... É mais um escritório. Desculpa te interromper, eu sei que você vai rapidinho só para fechar isso aí, porque isso hoje, para nós do varejo, é o âmago do negócio. As marcas têm que contar as suas histórias. Então, isso é o número 1 do que a gente senta para conversar. Você está falando de elucubrar o projeto, aquelas coisas todas, e até falando sobre o futuro da loja, né, com o mundo digital, a loja virou uma instituição, o ponto de contato com o cliente no mundo multicanais, né? E qual é a história que você vai contar? As marcas de luxo, que são as nossas grandes referências, contam histórias. Eles têm 200 anos e eles sabem fazer isso, né? A Louis Vuitton agora, o grupo da Louis Vuitton, lançou um produto novo. Não, das bolinhas é da Yokoi. Não, eles lançaram um produto novo que você pode encomendar qualquer produto deles dos últimos 200 anos que eles vão fabricar para você. Olha que coisa incrível. Então, uma bolsa de 1960, eles vão entrar nos arquivos e vão fazer e vão te cobrar uma fortuna. Eles estão contando história, eles estão contando a história do design deles. E o storytelling deles é incrível. Então, para as marcas, e tem marcas que têm história boa e não contam. Tem muita coisa assim. Mas vocês inventaram o corte a fio do sutiã laser. Por que ninguém sabe? Não sei, faz tempo. Budweiser fala que é a melhor cerveja do mundo? Nem é. Todo mundo... O Madeiro fala que é o melhor hambúrguer do mundo. Desculpa, não é. Né? Essa questão de contar, não mentir para o consumidor, mas contar as suas histórias. Então, isso que ele falou do hotel, hoje é fundamental. Não tem como. As pessoas querem saber da onde veio, por que vai. Ela contou como é que vai ser depois que eu entregar a obra, como vai ser. As pessoas querem saber o porquê, não é mais aquela coisa natural. Quem pescou, aonde foi, né? Isso é muito interessante. E do lado corporativo, né, qual tu tem isso também, né, de você trazer a arquitetura, ela tem que refletir o propósito, né? Todas as empresas hoje falam de propósito, mas o que realmente é o propósito de cada empresa tem que estar escrito e vivido, né? Não só pelas pessoas, a cultura, mas os escritórios têm que ter essa conexão. Então, obviamente não se busca
a diferenciação de um escritório para o outro, de um país para o outro. Pelo contrário, se busca uma padronização para que aquele colega, aquele visitante, quando entra num dos escritórios ou vá em outro, se sinta ali, né, como se estivesse em qualquer uma das unidades, né? Então tem um pouco dessa imersão. Mas, por outro lado, também, né, aqui, fazendo a questão do racional, que é a questão de investimento, né? Você também não vai investir num quadro de R$1 milhão só porque ele traz, né? Então, o corporativo, ele faz esse balanço, né? Exatamente. É como um investidor, né? No final das contas, você tem um monte de investidor também que não quer saber de escritório, ele quer saber, né, de quanto que a empresa está gerando de resultado final, né? Mas todo engajamento, né? Entra um pouco, você comentou da parte humana, né? Então, como você engajar as pessoas, trazerem ela de volta, agora principalmente, né? Como trazer as pessoas novamente para o escritório, né? Ter o talento para que o escritório talvez não seja o número 1 ali da decisão, dos temas de decisões, da pessoa deixar ou não deixar, provavelmente não vai ser. Mas que aquela pessoa entenda que o ambiente que ela está trabalhando é um ambiente que realmente identifique ela não só com a marca, né? Porque hoje em dia muito com a marca pode ficar muito, talvez um pouco, vamos dizer, querer demais, né? Que a pessoa fique só na empresa por causa da marca, mas pelo propósito que ela tem ali. Então fazer com que aquela pessoa, o colaborador, ela se sinta parte daquele ambiente e pense, né? Talvez falar, puxa, se eu for para outra empresa, eu posso ter esse ou não. Dentro da gestão de facility management, nós temos os serviços também que estão em volta, né? A gente, quando você comentou de cada hotel ter o seu perfume, né? A gente chegou uma vez também a adotar isso. Antes da pandemia, a gente adotou também, em pensar em ter, para qualquer pessoa que entrasse no escritório, ter aquele o odorizador com um perfume, um odor específico, né? O perfume da empresa, né? Então se pensa nesse tipo às vezes até inconsciente, né? Se trata de forma inconsciente. Então, os serviços também que se acoplam, né? A arquitetura também, ela faz bastante diferença para o uso, né? Falou um pouco do uso, né? Do uso do espaço. Eu não vou falar do meu processo criativo, porque foi por água abaixo, né? Porque eu ia criar aqui alguma coisa para cair justamente nessa questão do storytelling, de traduzir a história da empresa, né? Mas aí, não, já foi, meu texto já foi, né? Não, Mas você complementa. você pode fazer o Mas eu posso- complemento e você pode fazer aquela Não, mas já Mas eu posso dizer o seguinte, processo criativo esquisito era do Voltaire, do filósofo e dramaturgo francês, porque ele só escrevia à noite, debaixo das cobertas e nu. Esse é um processo esquisito, criativo. Dizem as más línguas. Tá? Bom, mas assim, tirando essa filosofia de lado e falando mais da filosofia das empresas e pegando o gancho no que vocês falaram, da importância de você contar a história da empresa de uma forma mais concreta, digamos assim. Como é que vocês conseguem identificar essa história e, mais do que isso, a veracidade dessa história? Porque papel aceita tudo, né? Então, assim, as pessoas podem falar qualquer coisa. A empresa pode se vender como o melhor lugar para trabalhar, mas no fundo é uma droga, né? Como é que vocês fazem essa triagem e descobrem essa história para contar? Bom, eu sou virginiano, nasci no dia 9/9, às 6h30, porque 6 mais 3 dá 9, tá? Uau! Então, eu vou no máximo possível a fundo, porque aquilo que eu te falei, às vezes o investidor não tem ideia, ou mesmo o dono do hotel, que herdou o hotel da família, não tem ideia do que ele pode explorar. A gente vai de todas as maneiras pesquisando, ou via Google, ou bibliotecas, pesquisando qual que é o tema que a gente pode explorar. Putz, mas São Paulo, como é que vai fazer? Vai fazer um negócio com Bandeirantes? Não. Aí entra a questão do branding. De você trazer uma empresa de branding, começar a analisar os cenários que você tem e quais são as figuras que você pode estar usando para gerar uma história para esse empreendimento. Tá? A marca Índigo americana, a gente estudou 2 projetos aqui no Brasil. Então, um na esquina da Oscar Freire com Augusta e o outro na Alameda Santos.
Vou perguntar para Karen. Hotel temático na esquina da Augusta com a Santos. Qual que é o tema da Augusta com Oscar Freire? Augusta com Oscar Freire. Qual é o tema de um hotel tema? Nossa, interessante a tua pergunta. Se eu lembrar que a Augusta, na minha época, era o lugar do footing, que as pessoas ficavam subindo e descendo a Rua Augusta paquerando, eu levaria isso para a época dos anos 70, 75. Buscaria algo como referência nesse aspecto. Porque, para mim, a Rua Augusta, ela era um ícone, era um lugar onde a gente realmente gostava de conhecer pessoas, era um network dentro do carro para carro, era bem interessante, os jovens subiam e desciam. Engraçado que você está fixada na Rua Augusta, mas ele vai dar mais relevância para Oscar Freire, poxa. Talvez. A diversidade da Oscar Talvez. Freire, o movimento das pessoas, mas ela puxou para uma questão de memória. Eu fui da para minha história memória, do não tem lugar. como, porque tem uma memória, é uma memória gostosa de lembrar, porque eram aqueles momentos da gente conhecer pessoas diferentes, da mesma idade, e naquele sobe e desce da Rua Augusta, era um fervor. A Rua Augusta morreu, coitadinha, ela está bem fraquinha, né? Se a gente colocar hoje o foco na Oscar Freire, ainda está muito viva, e existe uma coisa que se chama diversidade na Oscar Freire. Eu acho que é o lugar onde o ESG é representado em São Paulo. É na Rua Oscar Freire. Você acha isso? Acho muito. É uma fauna, flora em todos os aspectos, desde vestimenta, desde roupa, desde tipos físicos, desde turista, desde absolutamente tudo, de cuidados sustentáveis, desde cachorro junto no restaurante. É impressionante. É a minha visão. A ambientação das lojas, a tipologia das comidas, né? Ficou morno. Posso sugerir a playlist? Oi? Posso sugerir a playlist? Rony Corte. Descia a Rua Augusta 135. O que a gente entendeu era o seguinte: qual seria o tema desse hotel? Porque a gente tem que pensar no gringo. É marca internacional. Então a gente pegou a moda por conta do Oscar Freire Por isso que eu achei que fosse... e a diversidade por conta da Rua Augusta. O outro hotel é muito mais fácil, da Alameda Santos, que ele era próximo ao MASP. Então o tema inteiro do hotel eram as obras de arte do MASP. Então isso é uma forma de você colocar ele no mapa, colocar o empreendimento no mapa. O Índigo, que fica no Lower East Side, em Nova York, ele está exatamente na rua que morava o Basquiat, o Andy Warhol, etc. Qual que é o tema do hotel? Arte de rua e pop art, né? Então você imerge no empreendimento desse e você tem uma sensação de pertencimento, que é uma palavra que está bem na moda, né? Mas essa sensação de pertencimento pura. O teto do lobby são polaroids medindo 2x2 dos primeiros grafites do Lower East Side, colocados no teto. Então você está sentado no sofá, olhando aqueles polaroids maravilhosos que o Basquiat pintou um muro lá, né? Então, quando a gente não tem respondendo, não sei se eu respondo a tua pergunta, mas quando a gente não tem muito clara essa questão de storytelling, a gente busca ele para conectar aquilo lá no lugar. Esse é Muito interessante. obrigado, você me deu uma aula agora, que delícia. É isso, é uma outra visão. Esse processo que ele está falando de branding e tal, a gente usa muito. No varejo tem até um tema legal. A gente inaugurou a loja da Evino em Pinheiros. A Evino foi a maior importadora de vinhos do Brasil e só tinha no online. Então foi uma construção completamente diferente projetar uma loja física do sentido contrário. Que normalmente a gente projeta, foi feitas coisas digitais para as lojas que já existiam física há muito tempo. E compraram a Gran Cru já era cliente nosso e tal, e a gente foi fazer. Existe um processo famoso em marketing que é a persona, né? A gente entender quem vai comprar, quem compra nosso produto, quem conhece, quem gosta, quem vai usar esse hotel, quem é essa pessoa. E é maluco, porque às vezes a gente acha, o arquiteto tem essa sensibilidade de andar na rua, olhar e tal, mas a empresa que faz a pesquisa, ela tem certeza, ela não acha. E quando você tem o digital é melhor, porque a certeza é assertiva. Então a gente estava lá com Gran Cru, uma marca um pouquinho mais elegante, sisuda, e viram só digital. Aí fomos vendo os números,
o cliente Evina é mais velho que o Granco. Puta, como é que a gente ia entender isso? Uma loucura. Então, assim, você vai usar dados, não só que ele está falando, né? Que você vai pegar dados para poder fazer esse processo. Então, peraí, se ele é mais velho e a renda é igual. Pô, mas os vinhos do outro é mais caro. Esse é mais moderninho, talvez. Aí a gente pode criar a história na nossa cabeça. Pô, um cara é o cara de Grana de Pinheiros de Vila Madalena, o outro mora no Jardins, na Vila Nova Conceição, não sei. Né? A gente pode entrar nessas questões. Mas esses dados, eles são muito importantes também. Você trazer e observar. Agora, nada como a história de andar e saber e entender o que vive ali, né? Com certeza. Pena, como é que você trabalha, então, a questão da persona, que é o usuário, digamos assim, final do projeto? Enquanto vocês vão falando, eu estou pensando aqui, a minha formação me levou a trabalhar projetos mais generalistas. Então, eu já fiz residências, já fiz escritórios, consultórios médicos, e cada usuário acaba tendo uma necessidade diferente, né? Então, o pessoal da hotelaria é uma diversão trabalhar com o Edu, porque ele constantemente cria as histórias e propõe histórias que serão adotadas no projeto. Você cria histórias, mas são histórias mais firmes que precisam ter fundamentação para que eles realmente aconteçam. E quando a gente vai numa empresa, não tem muita história. Tem a razão da empresa para poder se identificar com o colaborador, senão a empresa não acontece, né? Se não tiver gente fazendo a empresa não existe. No residencial, lidar com as vontades, as dificuldades, os sonhos das pessoas que vão morar no lugar, faz com que a investigação, né, e a construção, aí não mais persona, mas a construção de um diagnóstico mais exato, né? Num residencial eu não trabalharia a figura da persona, que nos é útil em várias ocasiões, mas eu preciso entender realmente quem é que vai usar aquilo. Essa pessoa tem algumas vontades, mas nem sempre as vontades vão realizar o ambiente da maneira adequada. Então, é um pouco cruel quando a gente diagnostica o usuário e determina muitas vezes, você quer isso, mas o melhor é aquilo. E aí, como falar para a pessoa, né? E a gente ouve inúmeras histórias de profissionais que travam verdadeiras batalhas com clientes e me causa muito, muito horror isso. Como assim discutir com o seu cliente? Você não está servindo a pessoa? Mas dá para entender porque é algo tão pontual. Eu vou fazer a casa, eu vou fazer o consultório médico para aquela pessoa. E isso precisa estar exato. Então, é quase como uma alfaiataria de primeira linha, um produto de excelência, de produção. Ele tem que servir o tênis, tem que ser adequado no pé da pessoa e ter o conforto. Ela pode querer um tênis colorido, mas talvez para correr à noite tenha que ser um tênis preto, assim. Lidar com esse impasse, né? Falando especificamente agora no residencial, lidar com esse impasse é um desafio para o profissional. Ele tem que conhecer de pessoas, ele tem que saber lidar com o sentimento, com os raciocínios diversos que existem. É quase uma consulta psicológica, né? Psicanalítica, às vezes, que faz com que a gente conduza o projeto dentro de uma realidade técnica de acordo com o bem-estar daquela pessoa. Então, de novo, né, a questão volta, mas acho que é importante, o bem-estar. Então, o ambiente é criado a fim de que aquela pessoa use da maneira melhor que ela puder. Se ela vai trabalhar, se ela vai desfrutar de um hotel de urbano de serviço ou de lazer, se ela vai consumir alguma coisa. Então, a sua loja, o seu ambiente comercial é aquele que consegue
deixar o usuário no êxtase. Mas você sabe que, para mim, talvez para a parte de hotelaria, é um pouco mais fácil. Porque eu preciso convencer o meu cliente que o cliente dele vai consumir. Você precisa convencer a pessoa, o usuário em si. É duplo, são duas de um pessoas. sonho. São duas Não, mas eu falo do terceiro para convencer o primeiro que vai pagar. O seu não, você está falando com ele. Então, o poder de persuasão do arquiteto tem que ser muito grande para você provar para ele que aquilo de fato é o melhor, porque você tem certeza. Sim, sim. Mas aí é o domínio de você... E é muito tênue essa confusão, essa linha, porque aí gera confusão e gera o atrito. Até que ponto você sabe falar que aquilo é o certo sem o seu cliente virar e falar, mas eu acho que é aquilo. Então, os achismos são vetados, precisam ser vetados no residencial. Porque se você fala, eu acho que é essa composição cromática, o cliente vai virar, mas eu acho que é aquela. E se você não tem fundamento técnico para, não é convencer, mas demonstrar, né? É quase uma ciência matemática. Você demonstra por A mais B mais C vezes Y que aquilo é o ideal. E é muito gratificante quando um cliente vem com uma condição diferente daquela adequada e a experiência me dá segurança agora para perceber que vou ter problemas ali. Então, eu vou ter que me munir de mais referências para comprovar, para não é convencer o cliente, mas para fazê-lo entender a minha visão, que é uma visão muito viável, né? Mas a soberania sempre é das pessoas. Guardando a minha condição de responsabilidade profissional, eu vou deixá-lo fazer até o momento que for ruim para ele, perigoso para ele. Então, é um desafio. O arquiteto teria que estudar um pouco da psicologia, né, um pouco do trato com as pessoas, que isso acaba faltando e acaba gerando muito atrito. As pessoas acabam tendo que aprender no dia a dia, no desafio do embate, né, de clientes complicados, né, e ditos os difíceis. É uma pena, mas eu sempre olho o lado bom. É difícil, mas é muito gratificante poder vencer o desafio, né? Então, eu tenho me sentido satisfeita. Fiquei sabendo hoje que somos contemporâneos, né? Na mesma turma de formação da escola. Ela era tão tímida que ninguém sabia quem era ela, né, na classe. Eu ficava ali, eu ia e voltava. Ninguém me via, eu achava que ninguém me via, né? Mas era uma timidez cruel, como fui passar a dar aula, né? Foi um desafio. Mas são já XPTO anos, né? 30 e... nunca sei fazer a conta, que eu tenho uma alegria de falar, né? A experiência faz, porque a gente não tem muita formação, mas a experiência faz você entender que a pessoa, se você não souber como falar com alguém, você não consegue nada. Isso é muito importante. E tem o detalhe, Ana, não sei se vocês sabem, mas estatisticamente, o brasileiro muda de casa depois que ele casa, em média, 2 vezes. Então, por isso que a casa para o brasileiro é o palácio. Não sei, se a gente vê um filme americano que o cara, a cada mudança de emprego, ele vai para uma casa melhor. No Brasil, não. É tão difícil você ter uma casa que ele muda durante a vida inteira dele depois de casado 2 vezes. Essa é a estatística brasileira. Então, por isso que é tão importante o projeto da casa, porque é o palácio dele. Não importa se tem 50 metros quadrados ou se tem 750. Então, essa psicologia, né, é uma arte que você só conquista de 2 formas. Uma sendo humilde para ouvir as necessidades dele, né? E a outra aí sabendo ler as necessidades dele. Porque às vezes o que o arquiteto quer não é o que o cara precisa. Não é o que o cara precisa. Mas, por outro lado, se o arquiteto sabe o que é melhor para o cliente dele, pois o cliente dele não soube explicar direito as necessidades dele, aí funciona.
Quantos projetos que a gente vê que o arquiteto estava muito mais preocupado em sair numa revista do que em atender a necessidade dele. É fácil de ouvir. O arquiteto quis assim. A arquiteta que escolheu. Como assim, né? Não, e sem contar que agora está na moda o arquiteto de Pinterest, né? O cliente vai lá assim, quero uma casa igual a essa. Não, mas onde você mora faz 40 graus à sombra. Não, mas eu quero uma laje, uma casa quadrada igual a do Márcio Kogan. E não importa, eu vou colocar todos os ares condicionados puder. E de preferência coloca um vidro de 5 metros na fachada. Mas escuta, você mora perto de um bosque, os passarinhos vão se esborrachar no vidro da sua casa. Não, mas eu quero mesmo assim porque é chique, porque meu vizinho fez um igual. Então é bizarro, né? Da parte corporativa, é um exemplo vivo, né? A gente está fazendo a transição de escritório em Nova York, que é a sede corporativa, né? O headquarter. Depois de habitar o mesmo prédio, né? 2 prédios que temos lá por 70 anos. E na parte corporativa, quando você tem o mundo inteiro, né? E todo mundo querendo ascender na empresa, chegar até Nova York, né? Quando eu entrei na empresa, eu falei, Nova York? Eu falei, quem que é Nova York? Que tudo manda e ninguém conhece, né? Mas todo mundo, né? Aqueles que têm aspiração, e aí leva um pouco de como o usuário dentro da empresa, o funcionário quer ascender e quer chegar em Nova York, trabalhar naquele prédio que é icônico, né? Então imagina 70 anos para um conceito americano também mudar. Só que aí tem uma conexão entre o passado e o futuro. A empresa sempre vai olhar para o futuro. Se você pegar hoje, né, as metas da empresa, a ideia de perenidade, né? A empresa existe para sempre, até que se prove o contrário, mas ela foi feita para existir para sempre. Você tem que, o líder ele tem que projetar o futuro. Então toda a parte, o escritório também, né, que se tomou agora, e esse projeto já tem 4 anos, desde o seu anúncio até agora a mudança em si, ele foi um processo também de change management com todos, porque nesse novo projeto, nessa nova sede, ninguém mais tem uma sala, por exemplo. E que era coisa de... Então você pega um ego de alguém que chega no status de trabalhar em Nova York, num cargo global, regional, enfim, ele quer também pensar naquele espaço que é dele como uma forma de merecimento. E aí como é que você leva esse novo conceito, os novos conceitos de open space, todo flex e tudo mais, para dentro da cultura? Como você muda a cultura, você tem que conectar a cultura, essa cultura de mudança com o que a empresa espera dos seus próprios produtos, com inovação, né? Aí entra a questão, tudo é lançado para poder justificar essa mudança. Então, a mudança dos espaços de trabalho, né? Esse storytelling, ok, não se perde, né? A empresa tem 150, 160 anos de existência, você não perde essa história, mas você leva essa história, né, o seu histórico, projetando para o que se quer no futuro, porque senão você não muda. Senão você não atualiza, né? E você pode correr o risco, né, daquele colaborador pensar, mas então já não vejo a empresa seguindo no caminho da inovação, de algo, seguindo no caminho que todas as empresas estão levando, você acaba saindo você se desalinha, né, do mercado, vamos dizer assim. A empresa também tem que considerar, né, o passado, mas qual que é o que a empresa pensa para o futuro, né? Às vezes a gente fala, poxa, mas o passado, né, tão glorioso. Veja bem, né, aonde a gente quer chegar no futuro, porque a empresa do futuro é o que vai continuar empregando, né, trazendo produtos, engajando pessoas, enfim, né? Tem um pouco disso também. E quanto à sua estatística, eu acho que eu fugi dela, porque depois de casado eu mudei 7 vezes. Tô fora da sua estatística. Eu também já. Mas mudou de casa ou mudou de Não, cônjuge? mudei de empresa. De emprego eu tô 28 anos mesmo. Eu queria pegar um pouquinho do que vocês falaram. Então, assim, já baixou um Voltaire aqui, Rony Cor, né, falando da Augusta. Lembrei agora de Vinícius, né, que seja infinito enquanto dure. Então, assim, o objetivo da empresa é que a relação seja infinita enquanto dura com o colaborador. E como é que vocês resolvem esse problema por meio do trabalho de vocês para o colaborador, digamos assim, que está em home office, voltar, ou se ele é obrigado a voltar para ele ficar lá pensando, nossa, que seja infinito enquanto dure.
O grande ponto hoje, essa é uma discussão latente, né? A gente aproveitou, se houve uma área que não parou na pandemia, foi a construção, né? Nós aproveitamos para reformar ou mesmo fazer novos escritórios em vários lugares, como eu tenho na América Latina, então vários escritórios na América Latina. E aí a gente começou a reabrir os escritórios, né? Muitos líderes falaram, não, nós queremos os colegas aproveitando o espaço, porque o investimento não é barato. O investimento corporativo, ó, enfim, mesmo hotel, é um investimento, mas não só pelo investimento, mas pela como engajar as equipes, estarem juntos. A gente sabe que o convívio, né, pessoal, né, face to face, né, ele é muito mais produtivo, ele é muito mais rápido, né? Você fica lá no home office, né? Eu ainda trabalho no home office, estou tentando, né, visitar a empresa alguns dias, mas você trabalha no home office, é reunião atrás de reunião e fica aquela coisa, aquela loucura, né? E você precisa, às vezes, meia hora para tratar de um assunto que em 10 minutos tomando um café você poderia tratar. A gente perdeu um pouco isso, claro, obrigado por causa da pandemia. Então, só que aí nós temos um outro problema. Os escritórios todos estão em grandes cidades, né? E as grandes cidades têm praticamente os mesmos problemas. Se você passear aí por toda a América Latina, o país mais tranquilo ainda assim tem um trânsito, se não parecido, até pior do que São Paulo. Quando a pessoa fala, eu vou me deslocar até a empresa, né, não é só uma questão da empresa estar te oferecendo um monte de serviço legal, um monte de suporte, tecnologia de primeira, espaços muito bonitos, né, toda a arquitetura, toda a parte de design, tudo voltado para é também quanto tempo essa pessoa desloca. E aí começa a se enumerar alguns problemas. A pessoa fala, não, mas eu não vou porque é longe. Não, mas eu não gosto, eu não quero ir porque a sala, porque não tem estacionamento. Então começa a enumerar problemas, né? Então a liderança hoje, né? Nós da área de facilities management estão tentando resolver algumas questões e dar alguns benefícios, não benefício de salários, coisas, não, mas dar alguns serviços que possa atrair de novo esse colega e que as equipes possam voltar a fazer essas integrações. Pelo menos 2, 3 vezes por semana. Já não se espera mais voltar, né? Tem uma pesquisa que a gente participa globalmente, em torno de 20, 30% do tempo de ocupação, né, do escritório. Então, assim, a gente vê que ainda existe muito desafio ainda de fazer com que o escritório seja algo realmente atrativo, desde que alguns outros problemas, algumas outras barreiras sejam solucionadas. Escritório e loja, né? Diga-se de passagem, e que o consumo seja sempre eterno, né? Também. Sim, com certeza. Eu vou falar sobre esse tema interessante pensando no meu escritório, assim, não em clientes, até arquitetura, porque até ouvi a opinião de vocês sobre o assunto. A pandemia veio para acelerar esse processo, todo mundo sabe disso, está legal. Tudo que você falou perfeito, porque é o claro. Eu acho que isso varia muito de profissão para profissão. E eu vejo na minha profissão uma dificuldade muito grande no home office, uma perda muito profunda. Eu não estou dizendo que não pode nunca fazer, que não possa ter uma graduação, mas o cara ficar sozinho em casa projetando, sem ter... É legal que você acabou de comentar que os americanos sempre trabalham em grupo, né? Projetar em grupo, discutir, debater, olhar, sentir, ouvir, é fundamental. E muitas vezes eu vi arquitetos querendo ficar em casa, por vários motivos que você enumerou. Na minha empresa eu sentava e falei, olha, eu sei que está confortável para você, mas você está perdendo muito. Bom, não estou falando que eu vou te ensinar nada, você vai me ensinar também. A gente aqui dentro tem uma troca. Agora, eu não sei opinar para outras profissões, mas eu acho que vai haver um equilíbrio, mas eu acho que tem profissão que não tem jeito, cara. Arquitetura, desculpa, eu vou falar por mim. Bom, minha opinião. Eu queria muito saber a opinião de vocês. Não, a eficiência despencou com todo mundo em home office, foi assim. Por mais que você confiasse nas pessoas, a arquitetura é um trabalho colaborativo, sim. Tá? A gente não acredita no Star Architect, entendeu? É colaborativo, é time e tal. Só que, por outro lado, a gente imaginou que também seria bom para as pessoas da sua equipe terem, vamos dizer assim, um certo refresco por conta de deslocamento, de comer fora, etc, etc. Então, a gente está trabalhando híbrido. Então, folga, terças e quintas em casa
e segunda, quarta e sexta no escritório. Ato falho. E tem funcionado muito bem dessa forma. Terceiro folga. Os escritórios gringos que a gente conhece também estão trabalhando no híbrido 3x2 e tem funcionado. Só que, né, para isso acontecer, você tem que estar com um time muito azeitado. Né? Você tem que estar com um time que seja responsável. Nós tivemos problemas de pessoas que no home office simplesmente não entendeu. Não entendeu, entendeu? Não entendeu que precisava trabalhar, né? Que precisava trabalhar. Assumiu a folga, literalmente. Então, as meninas sabem quem é. Então, a gente viu que efetivamente sim, você tendo com o teu time alinhar. Agora, evidentemente, nos dias que você está com todo mundo, você tem que sim tirar todas as dúvidas, sim acompanhar, sim orientar. Não simplesmente, você tá lá, vai tocando aí que eu falei para você fazer um telhadinho. Né? Então, para nós funcionou. Agora, 100% o home office não rola. E só para ilustrar, a gente está fazendo um projeto corporativo muito grande. Uma semana de trabalho no escritório a cada 4 meses. Tá? Uau. Então, existem umas mágicas que a gente não sabe como é que funciona. Cada empresa vai ter a sua dinâmica, né? Os seus objetivos, a sua composição de equipe, enfim. Mas acredito que a forma como essa transformação está acontecendo é muito bacana, porque estamos num momento plural. Então, eu sou de uma geração em que trabalhar significava pôr a roupa às 7 horas da manhã para as 8 horas estar sentada fazendo alguma coisa. Isso era em qualquer atividade, na arquitetura, nas empresas. Galgar os seus desafios e alcançar escritórios, né, numa empresa internacional, ir trabalhar no escritório de Nova York era algo bacana, porque significava um crescimento profissional. E o mundo passou, o novo século, aquela sequência toda histórica que a gente conhece. Hoje em dia, eu tenho 2 sobrinhas uma quase 30 anos, uma de 30 anos, então eu as vejo muito como um laboratório para mim, de como a diferença que era em relação à minha idade, à minha época, e as razões que fazem elas se motivarem para trabalhar. As 2 trabalham em empresas, uma de maior porte, outra conhecida em São Paulo, que tem uma organização de carreira bastante dinâmica e que é o enfrentamento que vocês devem ter, né? De que maneira equilibrar estar em casa, fornecer recursos para eles virem para o escritório. Qual é essa relação ideal? De quanto em quanto tempo o planejamento precisa acontecer e as pessoas precisam se encontrar? Porque elas também podem se encontrar virtualmente. Então, a equação pela diversidade vai ficando cada vez mais complexa. E eu acho isso emocionante, porque cada vez tem mais item para você colocar e balancear. Trazendo o exemplo da escola. No nosso momento de pandemia, os alunos estavam nas suas janelinhas lá na casa deles e nós nas nossas, né? Esse aqui já sei que não curtiu. Para mim, foi muito cansativo, mas eu tive avanços de aprendizado extraordinários no momento online, diferentes dos que vinham acontecendo fora. Então, hoje em dia, mesmo na escola, claro que é impossível ensinar arquitetura virtualmente, né? Mas em alguns momentos o virtual acaba sendo mais eficiente. Então, quando é eficiente, quando não? Quando a equipe tem que estar na empresa, quando não? É muito mais complicado e é muito mais desafiador. Então, que bom que a gente tem
essa sinergia toda que faz com que todo mundo o tempo inteiro esteja imerso nesse... Não é um problema, mas é uma busca de solução para o que está acontecendo hoje, né? Não tem um certo, mas tem um equilíbrio e cada empresa vai achar o seu equilíbrio. E que bom que temos nós para poder ambientar tudo isso, né? Poder ter essa visão de 360 graus, que não é só tecnologia, não é só ambiente construído, não é só pessoas, não é só o resultado que se espera, né? O produto ou a imagem da empresa que se espera, é tudo junto. Falar que o arquiteto sabe de tudo é compará-lo a alguém que é incomparável. Então, não me comparo ao maior sábio de todos, mas é pela complexidade que a gente vai juntando os profissionais para poder construir o melhor ambiente, né? Eu acho encantador, é desafiador. Eu sempre me vejo com um sorriso no rosto ao invés de uma retração, né? Tá complexo? Que bom que tá complexo. Vamos em frente. Eu vou colocar um ingrediente a mais nessa história que você está contando, porque até 2030, 45% da população brasileira vai ser de geração Z e Alpha. E a grande diferença deles, para mim, é que eles não veem a diferença entre digital e não digital, né? No varejo a gente chama de gestão um homem consumidor. Eles nasceram homem consumidor. Eles não entendem o que é loja física, o que é. Eu compro online na loja, eu troco na loja, eu compro em casa. Eu tô trabalhando, eu tô aqui trabalhando, eu tô fazendo duas coisas, enfim. E eu não tô entrando no juízo de valor se isso é bom ou ruim, ou sobre a minha opinião. É um fato concreto. Então essa história de querer os melhores cargos, os melhores funcionários e tal, vai ser cada vez mais difícil ou impossível trazer esse cara e falar, você vai trabalhar aqui. E talvez não seja a natureza dele também. Eu não consiga, nem se eu obrigar. Ele vai falar, então tá bom, fica aí com Nova York, meu amigo. Porque ano que vem eu quero ir pra Fernando de Noronha, eu vou. Assim, então eu acho que é mais um desafio, uma coisa mais complexa. Não só a gente que aprendeu a viver isso aí, mas esses caras que estão vindo, e eles têm um grande poder de influência hoje. Não são a massa consumidora ainda, vão ser um dia. Não acho que um cara de 25 anos, de 23 anos, é o cara que vai consumir na loja falando do meu negócio, mas ele influencia pra caramba em rede social. Ele é muito melhor que a gente nisso. Ele sabe fazer, ele nasceu com o estreco na mão, nós não, né? Então são coisas pra gente olhar e ficar mais complexo. Então, só um minuto. Desculpa, só para complementar, e tem um detalhe, né? Tanto a geração Z como a Alpha, eles são mais curiosos do que os millennials. O millennial estava muito mais preocupado com a marca e em ficar deprimido. A Z e a Alpha, eles são muito mais curiosos. Se você olhar para onde esses caras querem viajar, esses caras querem ir para Zâmbia, eles querem ir para Islândia, eles querem ir para esses lugares totalmente diferentes, atrás do quê? Atrás de uma experiência. Então é o que você falou, no nosso olhar tem que estar para essa turma. Eu acho que, beleza, houve um tempo que só se falava de millennials, porque ninguém achava que o millennial era a grande bola da vez. Só que quem paga a conta do millennial é o pai dele, né? Ele era o cara que mais viajava no mundo, viajava 3,7 vezes ao ano, só que quem pagava era o pai, né? Então estava descapitalizando um lado que era o cara que é o consumidor principal. Então hoje as gerações Z e Alpha são mais curiosas, correm mais riscos, né? Eu acho isso ótimo. Eu acho isso ótimo porque ficou assim uma faixa de depressão meio bored assim dessa turma que na base do ó vida ou azar, que é muito complicado da gente projetar para esse pessoal. Eu só queria complementar que a situação a qual nós passamos e fomos impulsionados à tecnologia, mas também nos abriu a possibilidade de discutir alternativas. Eu estava comentando de talvez trabalhar uma semana, né? Tem empresas que estão pensando em não abrir nas sextas-feiras ou deixar só um pedacinho do espaço, ou empresas que falam, não, então você, né, não esses 2 ou 3 dias, mas ou
talvez não trabalhar o 5º dia. Então, assim, abriu-se para discussões que antes a gente não via com facilidade. Antes era o contrário. Eram líderes brigando contra um dia de home office. Quem tinha direito ao home office era teu chefe é legal, hein? Como é que eu faço para convencer meu chefe? É porque muitos líderes, né, chefes, né, diferentes chefes e líderes, queria ver todo mundo ali. Esses devem ter sofrido, eu não sou um deles, mas devem ter sofrido muito, porque foram ejetados, né? Tem algumas, como você comentou, tem algumas que não, né? As fábricas e outras operações tiveram que se adaptar e continuar presencialmente. Mas aqueles que se sentiram, né, na possibilidade de pensar em algo diferente, volta a questionar, porque agora se o líder fala, não, você tem que estar no escritório 3 vezes, eu falo, mas por quê? Se a minha atividade funciona muito bem, nem todos, né, entendo que a produtividade, somente de grupo, ela pode ter sido afetada, mas tem pessoas que se ela vai, como você comentou, se ela vai para o escritório e o chefe fala assim, senta aí, faz aí, ele fala, putz, você me tirou da minha casa, perdi 1 hora, 2 horas para ir, 2 para voltar, para você chegar aqui, eu ficar aqui, ficar numa sala de reunião, numa cabine telefônica fazendo call, para quê? Então você começa a ter a possibilidade também de questionar, né? E essas gerações novas, elas questionam, né? É tudo por quê, né? Qual o sentido, qual o valor? Aí espera um pouquinho que eu vou refletir aqui comigo e aí eu vou decidir. Obriga, né? Ou leva qualquer organização a estar em constante revisão, né? Nós vivemos o hoje, eu acho que nunca antes se viveu o hoje, procurou-se viver o hoje da maneira mais plena. Eu preciso saber o que está acontecendo hoje, a razão tem que ser hoje. E o que será no futuro, essa projeção de um dia, quando eu tiver 50 anos, eu vou sentar na minha sala e fechar a minha porta, não faz sentido algum para eles, né? Nós sabemos qual é esse valor, né? A hierarquização do trabalho, que vinha lá da época da industrialização, que veio lá da antiga da organização dos exércitos, né? Hoje em dia, tudo muda. A inconstância da mutação cotidiana, para alguns, em alguns aspectos, gera incômodo. Isso a gente não pode também exacerbar. Mas justamente por conta dessa inconstância, dessa fluidez, né, de possibilidades, é que a gente está sempre deixando o pão fresquinho. Sempre em nossas atividades, a gente está com o pão saindo do forno. Puxa, esse não ficou tão bom, eu vou tentar fazer o outro. Dali a 20 minutos vai sair outro pãozinho. Não, esse está gostoso. E assim a gente vai aperfeiçoando e vai vivendo um dia após do outro, lembrando do livro que você está lendo, né? Eu acho que melhorou muito essa questão, esse momento que aconteceu no mundo. A pandemia trouxe coisas muito, muito, muito ruins, mas algumas poucas coisas boas para acelerar o nosso repensamento de várias coisas. A minha nora trabalha numa empresa da Califórnia, aqui em São Paulo, né? Digitando textos, traduzindo textos, etc. O meu filho dá aula na Ucrânia, em São Paulo, dá aula de inglês para ucranianos e para russos e para poloneses. Então, quando que a gente iria imaginar que isso seria uma coisa possível, né? E tem um outro detalhe. A tecnologia ajudou demais. Vamos combinar, né? A tecnologia ajudou demais. Senão era uma coisa impossível de você imaginar um trabalho desse. Você vai fazer o quê? Por telex? Né? Por fax? Né? Dar aula por fax? Como é que faz? Né? Então, a tecnologia ajudou muito. E, inclusive, a tecnologia foi uma das atividades que foram impulsionadas com a questão da pandemia, principalmente na hotelaria. Até então, só tinha um programa para gerenciar a governança / reservas. Hoje não, hoje você controla até o pós-venda do hotel se alguém esqueceu um brinco no quarto, pela tecnologia, através de softwares. Então, são essas coisas agora. A arquitetura não funciona, home office. Concordo. Graças à tecnologia, nós estamos aqui. Infelizmente, com o tempo esgotado,
A gente poderia continuar esse papo aí, você vê, como uma coisa puxa a outra, quando a gente tem mentes brilhantes que possam agregar realmente uns com os outros, como é bom ter-los aqui. Se vocês quiserem fazer as considerações finais, vai ser uma delícia, mas agradeço já, assim, de coração para coração. Foi uma aula, né? Vocês deixaram uma aula para quem está aqui e para quem vai assistir. Muito bom. Obrigada. Eu só diria uma coisa: Voltaire morreria de inveja agora, viu? Tenho certeza. E não ficamos nus para produzir tanta coisa. Eu acho que uma palavrinha de parabéns, não sei se é essa palavra de parabéns, mas salientar a ideia, né, daqueles dois que estão ali atrás das câmeras, de fazer, de gerar essa conexão, possibilitar essa conexão, que acaba sendo atemporal, porque você reúne pessoas, coloca isso num momento atemporal, que é o veículo dos vídeos, e isso, em teoria, se perpetua, né? Então, relatos do momento, hoje é dia 31 de janeiro, relatos deste momento, do que acontecia em cada vida de um de nós, fica perpetuado, que é a grande mágica da tecnologia, né? Da informação poder se perpetuar e, sem dúvida, a gente consegue com isso, as próximas gerações, os colegas que vão assistir isso, diretamente ligados à nossa área ou às vezes não, está em constante análise do momento em que eles estiverem, né? Então, o que era aquela época, o que está sendo agora, com tudo isso que eu estou vendo, o que eu vou fazer depois. Então, parabéns pela iniciativa, é legal. Eu nunca havia estado numa formatação dessa, discutindo assuntos que acabam vindo à tona por alguns insights de vocês, mas que se replicam, né? Nem vocês sabiam por onde mais ou menos ia circular esse negócio. Então, desafiador, e eu estou muito satisfeita pelo convite. Muito obrigada, viu? Que bom, Ana. Bom, só para terminar, acho legal, só para falar um pouquinho da pandemia, para terminar isso, que a gente tem muito essa ideia que a pandemia mudou o mundo, mas o mundo vem mudando muito. O mundo mudou mais nos últimos 20 anos que nos 100 anteriores, talvez. Acho que a revolução digital teve um papel importante. A pandemia, com certeza, ela teve uma influência de aceleração nesse processo, né? Estava vendo outro dia a Stella McCartney, que é uma marca de luxo ESG, fez 20 anos. O Instagram tem 14 anos. Não é novo. O Rappi cresceu 450% em 2019. Não tinha pandemia. Quer dizer, isso já vinha acontecendo, né? A gente teve a minha irmã já trabalhava em home office. Muito legal. Ela trabalha para uma empresa da Flórida morando em Maresias, que eu já achava do caramba, né? Isso já acontecia. Lógico, isso se acelerou de maneira profunda. Muitas mudanças, muita volta para casa. Gente que morava fora e voltou. O encontro e o reencontro. Mas só para terminar dizendo que quero dizer que as coisas vão continuar mudando. E rápido. E as coisas vêm mudando rápido e a gente tem que tentar acompanhar. Eu queria agradecer vocês, foi uma delícia estar aqui batendo papo. E estou à disposição, já que vocês quiserem. Muito gostoso, obrigado, de verdade. Obrigada. Pô, eu queria, da mesma forma que a Ana, agradecer aqueles dois malucos lá, né? O Onaga e o Gustavo. São guerreiros, são heróis, no momento em que a gente precisa cada vez mais de informação e de conteúdo de qualidade. Foi super bom, super bacana. Por mim, a gente fica, do jeito que eu gosto de falar, a gente ia ficar até de noite aqui. E façam mais vezes isso, por favor. Né? A inteligência e o conhecimento agradecem. Eu acho que, só complementando, né, a pandemia ela trouxe desafios, mas ela também expôs muito da necessidade da atuação das pessoas, né? E a área a qual eu represento, né, agradeço também a Office Connection, do Naga, do Gustavo,
E também agradecer a Abrafac, ao qual, né, foi feito o contato e me colocou aqui como faço parte. E dentro do contexto de facility management, né, a gente tem todos os serviços que também, né, como arquitetura, nós estávamos nos locais, né? Muitas vezes só estávamos nós, né? Serviço de limpeza, de segurança, às vezes manutenção predial, porque o edifício ele continua, né? Se você fechar ele 2 anos, vai criar mato até no forro, né? Então a gente precisou estar nesses locais tomando todos os cuidados. Tivemos o protagonismo dentro de todos os comitês de crise, de todos os, né, ao menos das empresas que eu conheço, que eu tenho relação, mesmo dos outros países, nós fizemos parte do comitê de crise, então era algo assim, é aquela área que não deixa desligar a lâmpada, né, a luz, a energia acabar. Passou-se para um protagonismo que isso tem a ver com as pessoas, né, como as pessoas cuidaram de pessoas, né, então no final das contas, né, tudo que a gente faz, da arquitetura, engenharia, facility management, está voltado para as pessoas. Então, um pouco o que eu quero, né, deixar aqui como palavras finais é que a palavra final é que nós estamos conectados, de qualquer maneira, pessoas com pessoas. Mesmo negócios são feitos por pessoas para pessoas, né? Então, que a gente não perca isso de vista, né? Porque no final das contas, a tecnologia ela faz o quê? Ela conecta pessoas. E a gente fala de tecnologia, estar presencial, aqui fazemos um misto, né? São os presenciais para um legado digital, né? Então é um pouco do conexão aí que a gente, né, tem, e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Nossa, acho que meu repertório musical para encerrar aqui acabou de Lulu Santos, que tudo passa, tudo sempre passará, né? E do Nelson Ned, né? Aliás, tudo passa, tudo passará, do Nelson Ned e como Onda no Ar do Lulu Santos. É isso aí. Agradeço muito vocês aí pela presença, pelo bate-papo, pelos insights. A palavra é sua. Até a próxima e que seja bem breve.